Olá, boa tarde. A gente vim conversar com vocês hoje sobre um congresso que teve, o primeiro congresso de direito intrapartidário daqui do Brasil, e eu tive a oportunidade de apresentar um resumo expandido nele sobre democracia intrapartidária. E foi assim, bem bacana, porque foi o meu primeiro resumo apresentado, eles dão um feedback bem legal. E a gente pode falar disso depois, sobre resumos e lattes e tudo mais, porque isso é muito novo para mim. A gente, na hora do concurso, a gente não tem tanta necessidade dessas coisas, né? Mas foi muito legal, eu gostei muito. Bem, o meu tema e o tema do congresso é sobre partidos, direito partidário. E eu escolhi o tema democracia intrapartidária, que era um dos temas de escolha para a produção de resumos, e eu resolvi falar sobre democracia intrapartidária e órgãos provisórios, só que acabou que eu acabei falando muito sobre outras coisas gerais, e aí eu vou precisar mudar um pouco algumas coisas do meu resumo para que ele seja publicado, mas quanto a isso, não vem um caso que não é isso que eu gostaria de falar. Eu gostaria de falar com vocês sobre democracia, notadamente democracia intrapartidária. Bobbio diz o seguinte, Norberto Bobbio, a gente sabe quem é, ele diz que direitos do homem, democracia e paz são três momentos necessários do mesmo movimento histórico. Sem direitos do homem reconhecidos e protegidos, não há democracia. Sem democracia, não existem as condições mínimas para a solução pacífica dos conflitos. Bem, nós não temos um Estado de Direito se a gente não tiver um Estado democrático de direito. Nesse sentido, o Brasil é um Estado democrático de direito. E quando a gente pensa em democracia, nós precisamos saber que o artigo 1º, parágrafo único, diz que todo poder emana do povo, mas esse povo, nós, ou exercemos diretamente ou através de representantes eleitos. Quem são os representantes eleitos? Os partidos políticos. Através dos partidos políticos, nós elegemos os candidatos apresentados por eles. E nesse sentido, entra a necessidade, a importância do tema democracia intrapartidária. Porque se a gente não tem uma democracia dentro, então uma democracia, uma participação ampla do povo dentro dos partidos, nós não temos uma confecção de uma democracia ampla. Lato sensu. Bem, então, daí surgem algumas questões de direito partidário que são importantes serem colocadas. E eu coloquei isso no resumo. Acho que se ele for publicado mesmo, vocês vão ter acesso, eu posso colocar o link e tudo mais, mas isso ainda é outra etapa do nosso. Do Congresso, né? Outra etapa do Congresso. Bem, a discussão começa em povo, depois a gente trata de filiação. Todos os nossos candidatos, todas as pessoas que a gente elege e vota nas eleições são filiados aos partidos políticos. Então, todo mundo que quer ser candidato, hoje no nosso direito, ele precisa ser filiado a algum partido. E essa filiação, ela tem alguns requisitos. Cada partido político estabelece nos seus estatutos alguns requisitos para filiação. E não só para filiação, mas para votação também. O que acontece? Nos diretórios locais, responsáveis pela dinâmica e pela conversa, local, municipal, eles, dentro dos filiados, eles têm votação para a apresentação de candidatos aos cargos de vereador e aos cargos de prefeito. Essa participação, essa escolha do partido pelos candidatos, ela pode ser mais ou menos participativa, a depender do diretório. Então, pode ser que em alguns lugares, na verdade, existem órgãos provisórios. Em alguns lugares aí do nosso território, não tem diretórios locais. O que são órgãos provisórios? São uma menor quantidade de pessoas que fazem, às vezes, de um diretório local, ou seja, decidem questões de localidade e também de apresentação de candidatos, só que em menor número de pessoas. E aí com uma menor participação. Ok, daí surge algumas questões que foram levantadas hoje de necessidade desses órgãos provisórios, porque nem todos os partidos têm condição de manter os diretórios locais ou de ter esses diretórios locais em todos os municípios. Então, teria uma necessidade até fática de se colocar órgãos provisórios.
realmente a necessidade constitucional de uma democracia saudável e com ampla participação. Fica aí essa discussão. Outra discussão seria a ingerência das cúpulas dos partidos, da liderança nacional dos partidos sobre esses diretórios locais. O tempo de mandato desses diretórios, desses diretores, dessa liderança, a concentração de poder que tem esses partidos e que tem essa liderança do partido, notadamente através de uma comissão provisória, de um órgão provisório. Essas questões ainda precisam ser resolvidas, né? Até faticamente, mas também no direito. Alguns teóricos apresentam como solução o estabelecimento de balizas para que os partidos se organizem de melhor forma, mais democrática. Bem, essa é uma das soluções. Acontece que o Congresso Nacional é quem faz as leis. E em 2017, o Congresso Nacional editou uma emenda constitucional que já foi questionada por meio de ADI pela Procuradora-Geral da República à época, mas ainda não foi julgado. E o Congresso Nacional também editou a Lei 13.000, deixa eu ver aqui o número da lei direitinho, 13.831, dando autonomia aos partidos para fixação de duração de mandatos desses órgãos provisórios. Bem, essa ingerência da cúpula dos partidos, ou essa atribuição de poder aos partidos, seria ou não necessária, ou seria ou não legítima, de acordo com o princípio democrático. Bem, essas são algumas das questões postas hoje. Espero que vocês tenham gostado. Em outra oportunidade a gente pode falar mais sobre isso, mas eu gostaria de dizer, por último, que na minha opinião, eu acho que na opinião de grande parte dos doutrinadores, no Estado de Direito é inconcebível qualquer permissivo que minore a participação popular. A participação estadual, municipal, estadual e nacional da população. Bem, um beijo para vocês. Muito obrigada por me ouvirem e até a próxima.